culmina a oitava da Páscoa. São João Paulo II designou este domingo como Domingo da Divina Misericórdia. É o segundo domingo da Páscoa, que nesta oportunidade, no seu ciclo C, o Evangelho é João 20, 19, 31. É um evangelho que se divide em duas cenas. A primeira acontece no dia da ressurreição do Senhor. E a segunda, 8 dias depois. Começo por ler a primeira cena. Ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, estavam os discípulos numa casa com as portas fechadas por medo dos judeus. E então entrou Jesus, colocou-se no meio deles e disse: Paz esteja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, e os discípulos encheram-se de alegria ao ver o Senhor. Jesus repetiu: Paz esteja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E reparemos agora, e dizendo isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Como vedes, dei um ênfase especial a esse momento em que o versículo diz que Jesus soprou sobre eles. E lhes disse: Recebei o Espírito Santo. A este episódio foi dado o nome de Pentecostes Joanino. É como um adiantamento de Pentecostes. Sabeis que esse episódio de Pentecostes está narrado no livro dos Atos dos Apóstolos, no seu início, e ali diz que estando os discípulos, também com Maria, reunidos num lugar chamado o cenáculo, veio sobre eles um vento forte, impetuoso, que encheu toda a sala. Pois bem, aqui, possivelmente, estão no mesmo lugar, na mesma sala, no cenáculo também, e nesse Pentecostes joanino, que é antecipado, porque Jesus ainda não subiu aos céus, está-se mostrando ressuscitado, já dá um adiantamento desse Espírito Santo. Diz que soprou sobre eles, dando-lhes o Espírito Santo. Jesus é doador do Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Jesus, doador do Espírito Santo. Também neste episódio, Jesus soprando sobre eles, recorda-nos o Gênesis, quando Javé soprou o seu sopro de vida sobre Adão. Assim também Jesus sopra o seu sopro de vida, que é o Espírito Santo, sobre os apóstolos, para lhes dar uma nova vida. Javé, com aquele primeiro sopro, deu-lhes a vida. E Jesus dá-lhes a vida sobrenatural, a vida da graça. Porque diz: aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Ou seja, Jesus ressuscitado, com o dom do Espírito Santo, permite-nos, através dos sacramentos da Igreja, como é o do perdão dos pecados, receber a vida da graça. Viver na graça de Deus é o fruto da Páscoa. Que fruto nos vem trazer Jesus Cristo, pois vencer o pecado e que possamos viver na graça de Deus. Isso é algo que podemos receber como fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Vamos à segunda parte. Continua e diz: Tomé, um dos 12, chamado, o G é acento agudo N-E-O, não estava com eles quando veio Jesus. E os outros discípulos diziam-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, se eu não meter o dedo no buraco dos cravos, e não meter a mão no seu lado, não acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez dentro os discípulos, e Tomé com eles. Veio Jesus, estando as portas fechadas, colocou-se no meio e disse: Paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Traz a tua mão, aqui tens as minhas mãos, traz a tua mão e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Porque me viste acreditaste. Bem-aventurados os que acreditam sem terem visto. Muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro, fez Jesus à vista dos discípulos. Estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que acreditando tenhais vida em seu nome. Obviamente, o protagonista deste segundo episódio, deste segundo momento do Evangelho, é Tomé.
E Tomé representa todo discípulo que se debate entre a fé e a dúvida. E é notável a paciência que Jesus tem com Tomé, a quem permite tocar as suas feridas, mostrando Jesus uma especial misericórdia para com ele. Santo Agostinho diz que a dúvida de Tomé foi permitida por Deus para o bem da Igreja. Tomé duvidou para que nós não duvidemos. Diz Santo Agostinho: de facto, foi Tomé o que, depois de ter tocado Jesus, fez a confissão da divindade de Jesus Cristo mais forte que há nos Evangelhos. Meu Senhor e meu Deus. Chama-lhe Deus, não só Senhor, mas Deus, a Jesus Cristo. Nesta mesma linha, também São Gregório Magno diz que a incredulidade de Tomé foi mais útil para a nossa fé do que a fé dos apóstolos. Assim foi misericordioso Deus para conosco. Se serviu da fraqueza de Tomé para nos fortalecer. Ao tocar em Cristo e depois acreditar, Tomé confirmou a realidade da ressurreição corporal, dissipando qualquer interpretação puramente simbólica ou abstrata. Por isso se chama o Domingo da Divina Misericórdia, porque Deus teve misericórdia dos incrédulos, dos que têm dificuldade em acreditar, e deixou-se tocar, apalpar, porque infinita é a sua misericórdia. E também por isso se chama Domingo da Divina Misericórdia, porque nele lemos esse momento em que Jesus é doador do Espírito Santo, recebeu o Espírito Santo, e está a instituir o sacramento do perdão dos pecados. Aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos, porque infinita na sua misericórdia deixou esse sacramento nas mãos da Igreja para ser dispensadora do perdão de Deus. Assim, pois, queridos irmãos, infinita é a misericórdia de Deus. Repitamo-o ao longo de todo este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós.